Bom dia, pessoal. Thiago Guedes falando. Bom, para quem não me conhece aqui, eu sou o diretor de tecnologia da Deserve. Hoje a gente trabalha só focado em segurança da informação e a gente está fazendo vários webinars de conscientização junto com os nossos principais fabricantes, tá? E hoje eu tenho aqui uma pessoa muito importante, que é o Rafael, da Pré-Vendas da ArcServe, que vai nos ajudar aí a falar um pouco melhor da nossa solução de ArcServe híbrida e naquela pegada que nós tínhamos feito na última webinar, também de falar de sofos que, além da parte de backup, vai resguardar a integridade dos dados para que não sejam corrompidos através do ransomware, certo? É isso aí, Então, Thiago. Obrigado Rafael, pela muito bom dia. participação. Obrigado a todos aí. Vamos lá. Então, pessoal, bom dia. Vamos em frente, vamos bater o nosso papo aqui, tá? Rapidamente, para falar da Deserve, eu já dei um pouco o nosso norte, que é a segurança da informação, tá? Mas nós temos três principais pilares. O primeiro é de segurança da informação, e a gente trabalha com diversos parceiros, em destaque o Sophos e o ArcServe, que o ArcServe voltado a toda a parte de backup e o Sophos a parte de segurança não só de antivírus, mas de firewall, de criptografia, MDM. E agora essas duas empresas estão com uma parceria bem legal aí e a gente vai falar disso nos próximos momentos da nossa webinar, certo? A gente está com um outro pilar muito interessante que é a parte de educação, tá? Porque a gente tem percebido que as empresas, além de ferramentas, elas têm uma dificuldade de preparar os seus funcionários para as melhores práticas. Então a gente escolheu a Exim, que ela é agnóstica a bandeiras, mas ela é muito conceitual, então ela vai falar de nuvem sem falar de marca e ela vai aprofundar esse assunto, vai formar uma pessoa sem necessariamente formar em um produto específico. Infraestrutura a gente trabalha com os nomes redomados, o Azure, o Wall, o Jive, certo? Mas hoje o nosso assunto aqui é a ArcServe. Pessoal, então eu quero começar aqui falando de problema, tá? Aqui a gente hoje vê na Deserve muitas empresas que ainda não tem backup, ou se tem backup, está no NAS, ou num HD externo, ou a pessoa diz, bom, vou botar o meu backup no Google Drive. Então, eu trouxe algumas notícias aqui para a gente falar do problema que é hoje o ransomware. O ransomware foi eleito, por assim dizer, o pior problema em termos de malware deste ano. E esse malware pode vir de um phishing, pode vir de um pendrive, pode vir de um download de um arquivo, de um Excel, enfim, vários métodos. Então eu quero mostrar isso aqui, começando com cases muito grandes até cases do dia a dia. Aqui no New York Times a gente consegue ver que teve um problema gigantesco, cidades inteiras parando, empresas inteiras parando, por causa do ataque de ransomware. São Francisco, em Nova Orleans, ficou paralisado. Todas as cargas marítimas foram congeladas e hospitais foram forçados a não atender pacientes porque não conseguiam dar entrada. Tudo isso por causa de um ataque de ransomware. Mas aí você pode pensar, bom, mas isso não é para mim, a minha empresa não é tão grande assim, ou nunca aconteceu. Temos mais. A empresa Light, é uma empresa brasileira, ela é uma empresa privada de produção de energia. Também ficou comprometida por causa do ransomware, também ficou fora, não podendo trabalhar, não podendo produzir por causa desse malware que criptografa todas as informações da empresa. A Argentina, a maior empresa de telecom da Argentina, sofreu esse ataque, teve esse problema e teve uma solicitação para resgate das informações de 7,5 milhões. Só para relembrar aí o pessoal, como é que funciona o ransom? As suas informações elas continuam lá, mas elas estarão criptografadas, então você não tem a senha para acessar os seus arquivos e daí, em troca dessa senha, o hacker vai te cobrar um resgate. E esse resgate pode variar de vários valores, tá? Nós tivemos um cliente aqui que
ele chegou na gente depois de já ter sido contaminado. Então, sempre que uma situação reativa, a gente tem um problema, tá? Porque depois que criptografou os dados, não tem muito o que fazer, certo? Ao menos, ransomwares mais antigos a gente consegue fazer algumas estratégias para descriptografar, mas os ransomwares mais novos é impossível, você perdeu os seus dados. E daí esse cliente estava inclinado a pagar. E eram R$ 3.000. Não era um valor muito alto, se a gente for ver essas notícias aqui, mas para o empresário era. E daí ele perguntou o que ele deveria fazer. A gente não recomenda que você pague o resgate, porque mesmo você pagando, você não tem a garantia de receber seus dados de novo. Então, perceba que realmente é uma situação bastante delicada aí para as empresas. Imagina se você criptografa o seu CRM, o seu RP, sua base de cliente, enfim. Vamos em frente. Mas daí, aquilo que eu estava falando. Bom, a pessoa pode pensar que não é o caso para ela. De repente, com ela não vai acontecer. A gente escuta de vez em quando que não, eu uso Mac, eu uso Linux. Não importa. Hoje, o ransomware, essa notícia diz que foi descoberto um ransomware que já existia há mais de 4 anos. E foi a primeira vez que ele foi descoberto. A notícia do dia 7 do 1. 1 do 7, desculpa. Então, a todo momento, os atacantes descobrem novas vulnerabilidades, seja em Mac, seja em Linux, seja em Windows, não importa. Você tem que pensar numa estratégia para defender seus dados. Hoje, com a LGPD, se você perde os dados que algum cliente te confiou, você incorre num problema de privacidade. Quando a pessoa for acessar esses dados, eles têm que estar acessíveis, eles têm que estar disponível. E você não vai ter esses dados, porque esses dados vão ter sido corrompidos. Aqui uma outra notícia bastante interessante, compartilhada aqui pelo Rafael. O ransomware agora, ele foca nas estratégias de backup. Então você imagina, você acaba sendo contaminado por um ransomware e você acha que você está resguardado porque você tem um backup das suas informações. Só que o que acontece? Novas modalidades de ransomware estão focando em atacar o seu backup. Ele vai varrer a sua rede e se ele encontrar um storage, se ele encontrar um NAS, se ele encontrar alguma coisa que tenha deduplicação, você já vai estar em risco, porque se ele detectar que aquele firmware daquele teu NAS, por exemplo, está vulnerável a uma criptografia, ele vai criptografar inteiro os seus dados. Então, perceba, não adianta só você ter uma proteção no seu desktop, não adianta você só ter um backup, esse backup ele tem que estar externo à sua empresa, porque se na sua empresa tiver algum equipamento que seja vulnerável a esse ransomware que filtra, que varre a sua rede em busca dos seus backups, você pode perder esses seus backups também. Isso é comum, tá? Principalmente quem deixa pendurado um HD externo no servidor. O que acontece? O servidor ele é todo criptografado e aquele HD externo, que era uma unidade de disco, também é. Então perde o backup também. Beleza? E a última notícia, mas não menos importante, mais um caso aí de uma vítima que foi criptografada por ransomware. Então, se vocês botarem no Google, vocês vão ver milhares dessas notícias. São coisas que acontecem corriqueiramente e o que a gente vê que a prevenção é a melhor estratégia nesse caso, tá? E agora eu vou passar a bola para o Rafael e perguntar, Rafael, o que a gente faz com esse bichinho, hein? O ransomware criptografa agora o backup, os desktops, servidores. O que eu faço? Tem alguma solução para isso? Consegue nos ajudar? Então, o importante, acho que aí, Tiago, você tocou num ponto que vocês, assim como vocês têm a parceria com a Sophos, que ela vai fazer essa proteção na camada de rede, firewall, IPS, tudo isso serve exatamente para evitar esse tipo de ataque. Porém, a última das camadas, se tudo isso falhou por algum motivo, ou se a porta de entrada foi eventualmente um colaborador que está trabalhando de casa na estação de trabalho que é dele, não é da empresa, não segue as políticas da empresa. Então, existem brechas mesmo você criando esses contornos através de perímetro por rede. E se tudo isso falhou por algum motivo, esse ransomware conseguiu acesso à sua rede, aí a gente chega num problema que é a barreira final para eu não precisar do resgate é trabalhar com backups, restaurar backups, porque, de novo,
você já tocou num ponto muito importante, não existe qualquer garantia que você pagando aquelas criptomoedas, o dado vai ser, a senha vai de fato descriptografar aquilo, inclusive existem estudos que mostram que até uma taxa bem baixa de resgate que funciona, então o backup é o último do caminho, então se nada mais funcionou, todas as barreiras foram quebradas de segurança, é no backup que a gente vai ter que, se recorrer ali para contornar esse tipo de ataque. Então, só enfatizando, então, você já consegue ver minha tela aí, Thiago? Ah, tô vendo que sim, perfeito. Beleza. Então, só enfatizando exatamente esse ataque que o Thiago já mencionou, então vejam só, é um ataque que, da mesma forma, por algum motivo ele entrou na sua rede, pode ter sido através de um desktop, por uma ponta eventualmente vulnerável, entrou na sua rede, e antes dele começar de fato a atacar os seus servidores produtivos, ele já existem modalidades de ransomware que buscam inicialmente por dispositivos de backup. E aí, eles somente após criptografar o seu backup que ele de fato inicia o ataque comum que vai te espalhar pela rede e tudo mais, e que vai te gerar bastante prejuízo. Então, pensando nisso, logicamente existem estratégias, isso aqui é uma estratégia, um mantra para quem é da proteção de dados, quem já está familiarizado, a estratégia que chama 3-2-1, que basicamente o que ela diz para a gente, é importante, é uma estratégia importante que diz que todo dado que você tem que é crítico, que é importante, você precisa ter pelo menos 3 cópias dele, então a produção e mais 2 cópias. É importante que duas dessas cópias estejam em mídias distintas, então, por exemplo, se você tem lá a sua produção está num storage, então o seu backup tem que estar fora dali e mais um outro lugar diferente dali, eventualmente uma fita, nuvem, então sempre trabalhar com duas mídias distintas. E o 1 da regra 3-2-1 é exatamente o ponto, tema que nós tocaremos aqui hoje, é o backup off-site, ou seja, você de alguma forma pegar essa cópia, essa proteção de dados que você gerou e tirar da sua empresa exatamente para que num evento seja de ataque de ransomware, como a gente está acostumado, ou até mesmo um DR do seu data center inteiro que ficou indisponível, você precisa ter essa cópia fora dali. Então é nesse ponto que a gente vai tocar. E aí, pensando nisso, quais são as alternativas mais comuns, né? Falando de, putz, eu tô lá, preciso trabalhar com offsite, com cópias para fora do meu data center. A mais tradicional, mais antiga que a gente vê que os nossos clientes ainda é relevante, ainda existe nos nossos clientes, são os backups em fita. E assim, de fato, backups em fita estarão livres do ransomware, porque seria muito complexo para um ransomware chegar no nível de inteligência que vai acessar a sua LTO e ia trabalhar com fitas mecânicas. Então, de fato, você trabalhando com fita, você está, de certa forma, livre dos ransomware, ou pelo menos por hoje em dia, não tem nenhum ataque que tem tal inteligência, mas junto com isso a gente tem uma série de problemas. Essa estratégia ela é meio torta nesse sentido, porque, por exemplo, a gente sabe que as manutenções das tape drives são cada vez mais caras e custosas, né? Então, especialmente depois do primeiro ano, você tem que ter manutenções recorrentes, exatamente por ser um processo muito mecânico. Transporte, então não adianta nada eu ter essa fita, eu tenho lá minha LTO, minha tape library, fazendo esses backups, se eu não tenho um transporte dessa fita para fora do meu data center. Porque, de novo, a gente não só o ransomware, mas a gente tem outras ações aí que podem tornar um desastre no nosso data center. E às vezes não precisa falar de tornado, nada disso. Às vezes um simples ar-condicionado pode lavar o rack lá do data center e te disponibilizar não só o storage, como a LTO que estava ali. Então existem uma série de fatores que podem inviabilizar e exigem que você tire esse dado de lá. Um ponto importante também é que, como o Tiago mencionou, a LGPD e as normativas compliance, cada vez mais, dependendo do seu segmento, vão nos exigir que as retenções sejam cada vez mais longas. E a fita, a gente sabe que o tempo de vida útil dela não passa de 5 anos. Então, é comum a gente ver clientes que eventualmente estão trabalhando com um vendor de transporte de fita, por exemplo, a Iron Mountain, que é muito famosa, que ela vem na sua empresa, pega a sua fita e leva para um lugar seguro, em escalas recorrentes, e aí você, cliente, começa a se deparar que existe uma série de fitas que estão atingindo a retenção de 5 anos, porque a sua política requer mais que 5 anos. Então você teria que ter um trabalho homérico de trazer todas essas centenas de fitas para o seu data center, duplicar isso. Então isso é algo muito custoso. Custos de armazenamento, como eu mencionei, um desses players, o mais famoso, o Iron Mountain, é um deles. Você tem um contrato mensal que você vai ter que pagar recorrente, então não é uma estratégia barata. Os tempos de backup, quando a gente fala em fita, eles são, de fato, não adianta nada eu ter centenas de incrementais e um full só, porque qualquer um desses
incrementais, uma fita minha que dê problema, eu perco toda a cadeia, então é importante eu ter recorrência de full quando a gente fala de backup em fita, isso gera janelas extensas e aí todos os impactos que isso vai gerar. No ponto de vista de compliance também pode ser um problema, porque eventualmente você precisa resgatar um dado pontual, uma única planilha, um único dado que está fora do seu data center. Imagina o ônus de você ter que encontrar essa fita, pedir para ela trazer para o data center, restaurar. Então, o tempo disso, num eventual incidente de auditoria, de compliance, pode ser um grande problema, e toda a administração onerosa que isso vai trazer para a operação. E aí, aqui tem um relato de um cliente nosso, um cliente real nosso, que apontou, tem 2 meses, que eles passaram por uma grande reestruturação na empresa para implementar e entregar o home office para os funcionários todos, para os colaboradores, e que o administrador de backup, vejam vocês, era um dos poucos colaboradores, depois desse esforço todo, que precisava continuar visitando o escritório em escalas recorrentes, quase que diárias, pela necessidade da troca de fita em plena pandemia. Então, claramente a gente nota que é uma estratégia que, apesar de ter o seu valor, ela é muito onerosa e traz lá muitos prejuízos, né? E aí, pensando nisso, a gente aqui da ArcServe, a gente fala de uma das soluções do nosso portfólio, um carro-chefe nosso, o ArcServe UDP, Unify Data Protection. A ideia dele é que a gente vai trabalhar com todas essas pilares, né, esses workloads todos que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, não importa se é máquina física, virtual, ambiente hiperconvergente, até mesmo ambientes em nuvem, se você está trabalhando com infraestrutura em nuvem, como o Thiago mencionou, você tem máquinas virtuais no Azure, essa solução ela suporta a proteção de todos esses workloads, até mesmo o Office 365 é uma plataforma SaaS lá da Microsoft, então não é porque os seus e-mails, o seu OneDrive está lá na Microsoft que você não precisa protegê-los, então tudo isso faz parte do escopo de proteção do ArcServe UDP. Uma vez que você faz esse backup, então a gente falou aqui, fazer o backup em disco para trabalhar com as melhores tecnologias de desduplicação, incremental infinito, janelas curtas, poderia ser um appliance, e aí o appliance da ArcServe ele vai trazer esses benefícios, até mesmo essa blindagem contra ransomware, que é uma das coisas que a gente tem uma parceria muito forte com a Sophos, que já está embutida dentro do nosso appliance, mas de novo, não é porque o backup está lá no appliance que é de certa forma blindado contra ransomware, que você não tem um DR no seu data center. Então, a estratégia de off-site continua sendo importante, mesmo com soluções robustas de backup que você está utilizando. E aí, as opções que nós temos aqui, é o que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, são quais alternativas a gente tem para, uma vez que eu fiz esse backup, eu trabalhei com as tecnologias de incremental infinito, desduplicação na origem, minha janela está tranquila, está muito curta, mas eu preciso enviar esse dado para fora. Então, a boa e velha fita continua sendo uma possibilidade no UDP, você continua tendo compatibilidade com duplicação em fita, mas nós temos também uma possibilidade muito legal que é duplicar esse backup que você fez lá no UDP para eventualmente discos de objeto em nuvens públicas. Então, por exemplo, o exemplo do Azure, você tem lá o Blob, o disco de Blob, que é um disco de objeto muito barato. Então a gente está falando às vezes de, sei lá, $10 o terabyte mês, dependendo do tier que você está colocando lá. São valores bem agressivos, da mesma forma a Amazon lá tem o S3, que são discos de objeto, os mais diversos vendors, só que aí a gente tem que ponderar alguns pontos aqui, aí esse eu queria chamar a atenção de vocês. Então a gente já está fazendo um trabalho de backup com a solução que for, de forma normalmente backup em disco, extremamente otimizado, janelas, como eu falei, incrementais infinitos, janelas curtas, e aí a gente tem que pensar, tá, eu estou duplicando isso para um disco de objeto. Qual é a intenção de eu utilizar o disco de objeto que, de fato, ele é muito barato, faz todo sentido você aderir ele na sua estratégia de proteção de dados. Mas um ponto de atenção é, semelhante a uma fita, por que a gente manda os dados para a fita para a estratégia offsite? Porque ela é independente, ou seja, mesmo que o meu data center, o meu servidor de backup morra, eu tenho um desastre, a fita sozinha tem que ser capaz de restaurar o que eu preciso, mesmo que o meu ambiente esteja indisponível. E aí vem um ponto que cada vendor trabalha de uma forma, isso e é importante, a ArcServe ela tem uma visão muito clara disso, que é, uma vez que eu duplico o nosso backup realizado em disco para um disco de objeto, para uma nuvem pública, é imprescindível que nessa nuvem a gente tenha essa independência. Então não adianta nada eu ter um backup lá na nuvem que eu só consigo restaurar a partir do meu servidor de backup vivo. Então a gente tem uma estratégia quando a gente fala de nuvem pública que a gente reidrata o dado
muito semelhante ao que a gente faz com a fita hoje, ou seja, se você quer duplicar o backup de um servidor que você realizou hoje no seu ambiente em disco e quer mandar para a nuvem pública, a gente entende que você tem que reidratar esse dado, transformar ele num backup full e alocar isso na nuvem pública, exatamente para você ter essa liberdade de que uma vez que seu data center ficou indisponível, um ransomware atacou seu servidor de backup, lá na nuvem pública você tem autonomia para restaurar. Existem vendors no mercado que fazem hoje o que a gente chama de desduplicação em disco de objeto. E aí eu acho que tem que ter uma cautela que assim, essa pode ser uma estratégia muito boa para longas retenções. Mas a verdade é que para você restaurar qualquer disco, qualquer dado que foi desduplicado em disco de objeto, você ainda depende do servidor de backup, porque é ele que indexou, é ele que pontuou quais são os blocos. Então, se você perdeu o seu servidor de backup, de nada adianta o que você mandou para a nuvem. E aí, por isso que a ArcServe hoje tem essa estratégia de reidrato o dado para ter independência na nuvem. Perdeu seu servidor, seu data center inteiro perdeu, eu vou direto no disco de objeto, pego o que eu quero, que eu tenho autonomia para restaurar. E aí o Thiago pode falar, pô, mas Rafael, e aí você vai passar por uma janela de reidratação de dado, vai consumir mais banda, a janela de backup para a nuvem vai ser um pouco maior. De fato, exatamente. E a gente entende que isso é necessário para se ter essa independência que um disco de objetos somente vai entregar. E aí uma alternativa que a gente dá para os nossos clientes que se preocupam com esse tipo de janela e tudo mais, é uma opção, e aí o cliente que vai tomar essa decisão é mandar esse dado para a nuvem da ArcServe, Cloud Hybrid. E o que ele traz de diferente de um disco de objeto comum? O primeiro ponto é que a gente não está falando de não é um disco de objeto na nuvem da ArcServe. Aqui a gente está falando de uma plataforma inteira à disposição do cliente, ou seja, existe servidor, existe storage, tudo aquilo, mas sem o ônus da administração. Você, cliente, não precisa administrar a máquina virtual, storage, o Windows ou ali o sistema operacional que tiver naquele appliance. Tudo isso fica por conta da ArcServe. A gente entrega isso como uma plataforma e aí sim você vai ter todos os benefícios de incrementar ao infinito subindo para a nossa nuvem, desduplicação na origem na nossa nuvem, porém com a mesma autonomia que é o que a gente precisa numa estratégia offsite. Então vejam só, lá no ArcServe UDP, quando a gente fala de duplicar, voltando um passo para trás, em nuvens de objeto, né, discos de objeto em nuvem pública, o ArcServe UDP consegue fazer cópias de arquivo, ou seja, você fez o backup do servidor, você pode escolher quais extensões, quais arquivos específicos você quer mandar para o blob do Azure, por exemplo. E esse arquivo que vai para o nosso blob, para o disco de nuvem, ele é autônomo. Você pode ir direto no Azure e resgatar esse arquivo sem depender de ArcServe, você tem acesso a ele. Não é uma imagem de backup, é um arquivo restaurado em nuvem. Uma segunda opção que nós damos para os nossos clientes, que não querem só arquivos, eles querem o DR dos servidores, é copiar um ponto de recuperação inteiro. Aí sim a gente está falando de uma imagem, um único arquivo que representa a volta do servidor inteiro. Então, isso também a gente manda para a nuvem naquele modelo que a gente falou, reidrata o dado, transforma ele num dado autônomo e manda para a nuvem. Até mesmo arquivamento, se a gente quiser, a gente arquiva o conteúdo. E o que a gente traz de alternativas? Então, como eu falei, seja na sua nuvem favorita, no Azure, na Amazon, na Oracle, que você quiser trabalhar com disco de objeto, a gente tem compatibilidade com a maior parte delas, manda o dado para lá. Se o seu data center for perdido, você vai direto na nuvem ou acessa instala um novo produto da ArcServe e acessa lá, mas não é obrigatório. Você pode ir direto no repositório de nuvem, pegar aquele arquivo e aquele arquivo vai te representar a volta de arquivos granulares do seu servidor ou até mesmo o Bare Metal Recovery, a volta do servidor completo. E o que a gente tem de alternativa para facilitar esses clientes? A nuvem da ArcServe no Cloud Hybrid é exatamente essa plataforma entregue para o cliente. Muito mais barato do que você ter que subir. Vamos supor que você já é um cliente do Azure e da Microsoft, a gente, ArcServe, não cobra absolutamente nada pelas replicações. Então, se você quiser lá na nuvem do Azure subir uma instância, uma VM, uma infraestrutura como um serviço, instalar o nosso servidor lá e replicar esses backups, ok, você não paga absolutamente nada de ArcServe. Todas as replicações são gratuitas e você já tem uma estratégia de offsite montado. Um ponto de cautela aí é que essa estratégia costuma ser custosa, porque a gente está falando de máquina virtual em nuvem ligada, aí não é mais disco de objeto. A gente está falando recurso computacional que as nuvens públicas cobram por hora daquele recurso ligado.
sem falar do ônus de administração. Então, você que vai administrar aquele SO, eventualmente você tem uma VPN fechada com a sua rede, e aí, se o ransomware, dependendo do tipo de ransomware, ele pode atacar pela VPN e vai atacar o seu conteúdo na nuvem. Então, esse é o grande diferencial que o Cloud Hybrid traz na mesa. A gente está falando, primeiro, de uma plataforma onde você, cliente, não tem acesso ao sistema operacional, não tem acesso ao SO, é simplesmente uma console que integra com uma console local, ele fica numa nuvem que a gente vai administrar, a gente ArcServe, mas ninguém tem acesso, o dado sobe desduplicado, então de cara já é uma ótima alternativa para uma fita, você vai ter janelas curtíssimas, porque assim como o seu backup local é incremental, ele vai para a nossa nuvem também da mesma forma, desduplicado. Na nuvem da ArcServe, chegando o dado lá, a gente ainda tem um bônus aqui, a gente consegue uma contratação, além do espaço, que é o backup como um serviço, a gente consegue entregar o DR como um serviço, ou seja, não importa se a sua máquina produtiva aqui na representação no gráfico é uma máquina virtual, física, é uma máquina sua do seu ambiente produtivo. Uma vez que você fez o backup, seja para o servidor da ArcServe local ou para o appliance que você usa, você fez esse backup de forma otimizada, você vai duplicar isso lá para a nuvem da ArcServe no Cloud Hybrid. Uma vez que esse backup chegou lá, mesmo que a origem dele era uma máquina física, você consegue ligá-lo como uma VM, como uma máquina de DR. Então, você está pegando um backup que a ideia é que seja recorrente, porque ele é incremental infinito, então não gasta muito tempo para fazer. Pega aquele backup incremental, liga como uma, se deu um DR no seu data center, você liga esse backup diretamente com máquinas virtuais. Se você precisa fechar uma VPN para esse nosso data center, a gente tem VPN client to client, site to client, site to site, você configura a forma que você achar necessário para você ter acesso a esse conteúdo. Você vai usufruir da desduplicação, como eu falei, é totalmente independente, então isso é um ponto chave, porque uma vez que seu data center está disponível, se você quiser, via navegador, que é a console, você acessa uma console direto na nuvem da ArcServe, um portal web, que é exatamente o mesmo que você usa para gerir a solução on-premise, você pode ir lá, escolhe o teu recurso, diz no calendário que dia você quer restaurar e fazer se servir de restauração até mesmo direto pelo navegador, fazer o download de um arquivo, de uma pasta, ou se você, eu quero voltar um servidor inteiro, você pode subir um novo servidor UDP vazio, seja na nuvem pública, num novo data center, e fazer a replicação reversa. Então, todas essas são as opções e os benefícios que o Cloud Hybrid vai trazer, só que trazendo um ponto muito diferente aqui, que se você usar essa mesma estratégia em nuvem pública, a gente está falando de infraestrutura. Como o nosso caso aqui na ArcServe, a gente está falando de plataforma como um serviço, a gente está falando de 5 a 6, 7 vezes mais barato do que o custo que você teria numa nuvem pública. Então, como que é o licenciamento dessa solução no Cloud Hybrid? Então, um ponto importante que eu não mencionei aqui, ela já vem toda a plataforma de nuvem da ArcServe, já, devido à parceria com a Sophos, ela já estará também blindada contra esses ataques de ransomware. Mesmo porque, uma vez que o atacante não tem acesso ao SO, já fica muito mais difícil para ele concretizar qualquer tipo de ataque ali. Independente disso, a gente está protegido com o Sophos, fechando, blindando essa camada de proteção na nuvem da ArcServe. Nós licenciamos o produto simplesmente pelo front-end, então o que você tem aí na produção é o que nos interessa. Mesmo que você vai versionar na nossa nuvem centenas de vezes. Vamos supor que você quer fazer um backup diário e reter 365 dias do ano, ou seja, 365 versões de todos os seus servidores. Está liberado. A ArcServe o custo de armazenamento fica por conta da ArcServe. Você simplesmente licencia o front-end, o seu dado produtivo. Como eu falei, a gente vai trabalhar com valores muito mais agressivos do que você ter isso numa infraestrutura em nuvem. E o valor disso é muito mais barato. O licenciamento por front-end, e caso você queira fazer DR, você contrata quanto de recurso computacional você quer usar para ligar isso diretamente na nuvem da ArcServe. Temos também uma parceria com a Amazon, então se você tem alguma demanda, alguma exigência de compliance que o teu dado não pode sair do Brasil, não pode ir para um data center americano, europeu e tudo mais, nós temos uma parceria com a Amazon e esse data center, por mais que quem faz a administração é a ArcServe, ele pode estar, por exemplo, na Amazon, no Amazon Brasil, por exemplo. Então existem essas modalidades, inclusive no Brasil, para que os nossos clientes tenham plenamente uma estratégia de offsite montada de forma autônoma, que é o mais importante, é um ponto muito importante que eu não canso de repetir aqui, porque não adianta nada você ter um backup que está lá na nuvem, mas que para você restaurar ele, você depende do seu servidor local de backup vivo. Então, essa incoerência de alguns, dependendo da estratégia que você usa, é importante tomar muita atenção nesse ponto. Basicamente, acho que esse era o ponto que eu queria trazer para vocês aqui.
Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, a gente tem demos, vídeos, demos guiadas, bate só esse QR Code, vai trazer você para dentro de um portal da ArcServe, lá dentro chama Continuity Center, dentro da arcserve.com, que tem muito mais material, até mesmo produto gratuito, se vocês quiserem saber mais informações sobre isso. Basicamente é isso, Thiago. Muito obrigado. Foi bastante esclarecedor aí, Rafa. Acho que somou bastante. Queria pontuar algumas coisas aqui. Vamos lá. O nosso colega, deixa eu achar o nome dele aqui. O José Carlos perguntou, tá? Opa, vamos lá. Eu queria fazer a pergunta para ti primeiro e depois eu queria colaborar aí se eu puder, tá? Vamos lá. 321 com LGPD não é possível. Como vou garantir a confiabilidade de dados? Sim, O que ó, que tu acha? a minha percepção desse ponto, a LGPD, em nenhum momento, ela vai te impedir, não existe nenhuma diretriz da LGPD, assim como da GDPR, que é o equivalente que nós já temos em vigor na Europa, não existe nenhuma proibição que o seu dado saia do data center. O importante é que, caso ele saia, e é até importante, a gente vai falar, o 321 exige que o seu dado saia do seu data center, que você mantenha todos os controles e rigores que você tem no seu ambiente on-premise, data center local, você tem que manter esse controle fora. Então veja que em nenhum momento, lógico, isso é um tema mais para advogado, mas eles podem confirmar, e a gente que é da área de proteção de dados, a gente está muito familiarizado com isso, até mesmo porque a GDPR, a gente tem uma série de clientes, muitos, milhares de clientes nossos são europeus, a gente atua com base europeia, americana, e eles já estão com a GDPR em vigor, e como eu falo, às vezes existe essa confusão de que, putz, a LGPD vai impedir que o seu dado saia. Não, o seu dado pode sair. Ele não existe nenhuma proibição que o seu dado saia do data center, desde que você mantenha todo o controle, que é exatamente essa proteção. Ou seja, numa nuvem, por exemplo, no Cloud Hybrid, por ele ser uma plataforma, ele está totalmente blindado contra esse tipo de ataque, de ransomware, e a gente, a ArcServe, por contrato, vai garantir para você, cliente, que aquele dado na nossa nuvem está redundante, para que você não perca, por mais que você está mandando dados pessoais, dados de pessoas físicas, dos seus clientes, que são exatamente o foco da LGPD, esses dados estarão redundantes e você já tem uma cópia fora do seu data center protegida e blindada contra tudo isso. Legal, Rafa, obrigado. E eu queria colaborar também. Aqui nós na DCERV temos uma implementação de LGPD e nós temos a formação completa de PO e ESIM aqui também, tá? E o que, que a gente entende e a ESIM entende dessa mesma forma? Não é, a LGPD vai falar sempre de privacidade, mas não há como manter a privacidade sem se preocupar com segurança da informação. Tem que se preocupar com essa parte de segurança da informação. Não necessariamente você precisa usar a ISO 27001, que é o caso aqui da empresa. Existem outras, tá? Você pode usar um PCI, existem outras boas práticas, mas algum controle de segurança da informação você vai ter que ter, e com certeza a ArcServe já faz esse backup da maneira mais segura possível, e além disso, além do backup por si só, ela ainda tem uma proteção contra o ransomware especificamente, seja no seu appliance, seja na sua nuvem, isso agrega bastante. Exatamente. E tem uma outra pergunta aqui, Rafa, queria, Vamos lá. para a gente fechar aqui as perguntas, Lógico. só, não estou achando ela aqui. O que diz a pergunta é o seguinte, ó, eu usava backup em fita em 1954. Exato. Fita, eu trabalhava com isso em 1987 na IBM. É viável usá-lo atualmente? O que você Então, acha, Rafa? veja só, existem muitos rumores que a fita já tem mais de 10 anos, eu sou da área de proteção de dados tem muito tempo, já trabalhei em outros fabricantes também, e a gente ouve, cada ano a gente fala, não, agora a fita vai morrer, agora é o ano que a fita morre. E a gente já está com o roadmap aí, já tem LTO8 e LTO9 já com datas de lançamento, então assim, a fita de fato não vai morrer tão cedo, ela possui o seu valor, ela agrega algum valor, mesmo que problemático aí para algumas estratégias, mas ela traz o seu valor, porque, primeiro, ela é barata, dependendo da sua estratégia, ela pode ser um problema. Como eu falei, a gente sabe que a LGPD, especialmente para dados pessoais, a gente vai precisar talvez de uma retenção maior do que 5 anos. E aí,
talvez não é o caso de você usar fita. Mas existem dados que às vezes não são tão críticos ou não tem essa retenção toda e eles podem trabalhar com fita. Um ponto que eu chamo muito a atenção dos nossos clientes quando a gente fala de projeto, e aí é um ponto de destaque. Existem políticas, existem empresas que a política dela, ou o nicho que ela trabalha, exigem que o backup diário saia da empresa por algum motivo. Então, não adianta a estratégia da política, e isso é um ponto importante, porque as soluções de backup, de proteção de dados, elas têm que se adequar à política da empresa, e não a política da empresa se adequar a como a solução funciona. Então, vejam só, nesse caso que eu dei nesse exemplo, o cliente tinha numa norma da empresa, precisava que diariamente os backups diários precisavam sair da empresa. E aí, de cara, a gente já começa a descartar uma estratégia de fita, nesse caso pontual, porque, de novo, para eu ter a independência desse dado na fita, eu teria que reidratar esse dado, transformar em backup full, e isso não cola com a estratégia diária. Eu não terei, dependendo do tamanho do meu data center, eu não vou conseguir ficar fazendo backup full todo dia para a fita para eu conseguir essa independência. Então, para esses casos, mais do que nunca, uma replicação em nuvem ou em site remoto, que trabalha com desduplicação na origem, ou seja, que por mais que ela está tirando o dado e o dado é autônomo, mas ele é transferido de uma forma inteligente, de forma desduplicada, incremental infinito. Então, para esses clientes que têm essa demanda, onde a regra número 1 deles é backup diário tem que sair da empresa, a fita já cai por terra. Dependendo do tamanho do data center, se passou, sei lá, 2, 3, 4 tera, já não vai caber. Porém, a gente sabe de clientes que a norma da empresa, a política da empresa, determina que somente backups mensais saiam da empresa, saiam do data center. A empresa já está assumindo um risco, ou já está incluso no custo estimado de segurança, que se eu perder 30 dias é algo tolerável, então eu posso recorrer a uma fita que está fora, que tem 30 dias de data. Então, isso tem que se adequar, a estratégia tem que se adequar ao negócio que a política de proteção da sua empresa ela enfatiza. Então, repetindo mais uma vez, não importa, a solução tem que se adequar à tua política. E aí existem casos que a fita não vai fazer sentido e existem casos que a fita pode fazer sentido por uma perspectiva de custo-benefício. É mais barato, eu posso mandar só um mensal, eu vou duplicar a fita em duas mídias distintas, porque uma fita magnética pode dar problema. Então, cada caso é um caso, mas sim, existe ainda o seu valor, e por isso que o UDP hoje faz a duplicação para fita, apesar de ser uma solução relativamente nova, o UDP ele já é dos anos 2000, né, é uma solução diferente do ArcServe Backup, que é a nossa solução legado. O UDP é uma solução relativamente nova, mas os nossos clientes, a gente faz questão que eles tenham acesso a duplicar a fita, é uma opção do cliente se ele vai usar isso ou não, porque a gente sabe que é uma estratégia que para alguns ainda é relevante. Rafa, acho que tu falou tudo aí. Eu só queria somar no sentido de a gente não recomenda, e eu acho que nenhuma norma de boas práticas, de boas estratégias de segurança da informação vai dizer que você tem uma bala de prata. Não é porque eu tenho ArcServe que eu não preciso de Sophos, e não é porque eu tenho Sophos que eu não preciso de ArcServe, não é porque eu tenho backup na minha fita que eu não preciso de backup em nuvem. O que a gente vai falar é de camadas de segurança e de controle de perímetro, né? Então, o que a gente recomenda aqui dentro da empresa? A gente já ouviu muitas vezes essa pergunta e a gente pergunta: você já tem fita? Se a resposta é sim, use a fita que você já tem. Entendeu? Se você já tem uma política que se preocupa com essa fita, que essa fita está armazenada em um outro lugar, no offsite, tu toma medidas para manter a qualidade dessa fita, porque não pode deixar ela jogada em cima da mesa, né? Então, você tem uma estratégia para fazer esse backup de fita, você já comprou a fita, você já tem robô de fita, use a fita, não tem problema nenhum. Mas se você é uma empresa, uma startup, uma empresa que está iniciando, e você está construindo uma política de segurança da informação, quem sabe deixa a fita por último na sua estratégia. Vamos pensar em nuvem, vamos pensar em applies. A solução da ArcServe, ela tem várias camadas. Eu consigo fazer backup no meu NAS, eu consigo fazer backup num applies, eu consigo fazer backup na nuvem da ArcServe, eu consigo usar backup na AWS. A AWS tem soluções de armazenamento que são com custo um pouco menor, ainda mais alto que a que serve, mas um custo um pouquinho menor se comparado a outros players. Então, não é que a fita morreu, que acho que o Rafa respondeu bem isso. Acho que nem vai morrer tão cedo por causa do roadmap, que nem o Rafa falou.
Mas se você não tem nada de backup ou se você está iniciando uma estratégia de backup, talvez ela não seja a tua prioridade. Mas se você já tem, já usa isso, usa ela primeiro e depois implementa outras boas práticas, digamos assim, né? Isso aí. Sempre agregar a estratégia. O máximo que der para você agregar de contornos na sua estratégia, mais recurso melhor. Maravilha, maravilha. Eu vou terminar aqui a apresentação, Rafa. Excelente. Galera, então assim, ó, de ArcServe a gente bateu esse papo. Muito obrigado. Eu queria terminar aqui fazendo um jabá e no final eu quero contar uma novidade muito interessante para vocês aqui e uma coisa que eu acho que para quem ficar aqui vai fazer toda a diferença de oportunidade com a ArcServe. Beleza? Então, rapidamente aqui, nós hoje somos uma empresa. Estão vendo minha tela? Ainda não. Agora veio. Manda bala. Tá. Nós somos, então, uma empresa focada em segurança da informação, temos a parte de suporte, temos a parte de consultoria, temos a parte de produto, tá? Você pode nos contatar em diversos canais, nós temos atendimento via chat, pelo WhatsApp, nós temos por e-mail, telefone, nós trabalhamos 24/7 e a gente tem prazer em fazer bem feito, tá? Então, conte conosco, traga a sua demanda, a gente com certeza tem condições de ajudar, a gente hoje atende o Brasil inteiro, temos cliente em São Paulo, Rio Grande do Sul, mas também temos cliente no Acre, em Roraima, em Fortaleza. Nós temos em Boston e na França. Então, conte conosco, a gente vai conseguir te ajudar com certeza, certo? Nós não somos uma empresa que tem 1000 fabricantes, ou a gente não trabalha com diversas soluções de backup, não, a gente trabalha com ArcServe exclusivamente para backup. Por quê? Porque a gente acredita na solução e mais que isso, eu quero que todos os meus profissionais, as pessoas que trabalham aqui, desde o vendedor até o cara que vai atender, ele saiba usar aquela solução e tirar o máximo daquela ferramenta. Não adianta você ter 1000 fabricantes aqui e não saber usar nenhum, né, e ser amador em todos. Não, eu sou especialista em ArcServe e é assim que eu quero continuar, porque eu acredito na solução, certo? O que é o nosso diferencial? Então a gente já tem a gente nasceu em 2012, eu vim do data center, trabalhei muito tempo em data center e antes de data center trabalhei na telecom. Hoje estou mais voltada para essa comercial, mas a minha bagagem é técnica. Nós temos aqui 15 pessoas trabalhando conosco, nós temos mais de 400 servidores gerenciados, 200 clientes ativos, abrangência nacional e internacional, certificações e suporte técnico, focando sempre nessa questão de qualidade e presteza, porque segurança a gente sabe, é domingo, meia-noite, o cara tem um incidente de segurança, ele vai precisar ser atendido. E se você é nosso cliente, tenho certeza que você está satisfeito. A gente sempre vai trabalhar para ser cada vez melhor. E para você que não é, te faço o convite para a gente conversar com nossos consultores, que com certeza eu consigo te ajudar, inclusive nessa redução de custo, tá? Porque quando a gente fala de segurança da informação, sempre vem uma perspectiva de, vai aumentar meu custo. Só que não. A gente tem muita coisa que a gente pode automatizar e muitas vezes o budget da TI é mal utilizado e a gente pode realocar, melhorando a tua segurança e ainda tendo uma redução de custo. Nós estamos com 2 unidades, aqui em São Leopoldo, dentro do Parque Tecnológico da Unicinos, a maior faculdade do Rio Grande do Sul, e em São Paulo, também no coração comercial, na Avenida Paulista. Fica o convite aí para, quando isso acabar do coronavírus, venham tomar um café conosco, será um prazer em recebê-los. Certo? Aqui estão meus contatos. Quem precisar falar alguma coisa, fique à vontade. E como prometido, eu tenho algumas novidades aí, coisas legais, tá? Para quem tem, e eu acho, até vou convidar o Rafa para explicar isso melhor. Não sei, Rafa, se tu está sabendo da promoção do Veritas e do Vim, que a ArcServe está fazendo para quem é cliente Veritas e Vim. Sim, sim. A ideia é assim, se você já trabalha com produtos, os nossos principais competidores, de novo, são ótimas soluções, a Veritas, a Vim, mas a ArcServe, ela vai agregar muito mais. Primeiro, um diferencial que eu posso apontar aqui categoricamente, nós somos desses vendors, nós somos o único que tem a nuvem própria, exatamente para aqueles clientes que querem ter uma estratégia de proteção de dados completa, seja local em software, appliance, até mesmo nuvem.
tudo isso trabalhando com a integração de um único vendor, de um único fabricante. Então, esse é um diferencial, esse Cloud Hybrid, como eu falei, é uma plataforma ArcServe totalmente fim a fim, eu entrego para você somente um login e senha, não existe a menor necessidade de você administrar nada, então fica muito mais simples do que os competidores. E aí, essa parte comercial, aí a ideia é que se você já tem esse produto, na sua renovação, a gente consegue bater o seu valor de renovação por uma implementação aí do nosso produto. Então explica melhor para a gente aí, Thiago. Acho que você está no mudo, hein, Thiago? Opa, agora sim. É isso aí mesmo, Rafa. Acho que então, se vocês têm o Veritas ou Vim, tragam o seu projeto para nós. A gente consegue atender vocês com o ArcServe, com um desconto super agressivo. A gente consegue, é muito competitivo no preço, mas a nossa intenção não é só o preço, a gente também é agregar a qualidade. Mas talvez isso seja um argumento de redução de custo nesse momento onde eu estava lendo que 500 mil empresas fecharam só no mês de junho. Acho que cai bem aí uma redução de custo, né? E aproveitando também, fechando conosco a nuvem da ArcServe, o Cloud Direct, na contratação de 2 terabytes, você recebe mais um, né? Ficariam 3 terabytes e você pode contratar isso conosco diretamente. O Rafa faz essa parte de pré-vendas, mas a contratação é via Deserve, que é a revenda aqui parceira da ArcServe. Tá certo, Exatamente. pessoal? É isso aí, a ArcServe trabalha 100% canais, então a gente depende dos canais, e a Deserve tem abrindo cada vez mais relevância dentro da ArcServe exatamente pela qualidade no serviço. Então, assim, os caras conhecem tudo do produto e a parte de implementação, serviço, consultoria, contem, então, assim, a gente como fabricante recomenda de olhos fechados aí a Deserve. Maravilha. Rafa, muito obrigado pelo teu tempo. O pessoal que participou, muito obrigado também. Fique à vontade em contato conosco e vamos em frente. Um grande abraço a todos, um excelente dia de trabalho. Obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigado, Deserve. Obrigado a todos aí que participaram. Até a próxima. Tchau, Tudo de tchau. bom. Tchau, tchau.